Olá pessoal, oração da madrugada. Eu quero fazer uma pergunta a você. Que importância você tem dado à oração? Eu estou aqui orando nessa madrugada. Agora são 4 horas e 26 minutos. Hoje, graças a Deus, estou bem tranquilo com relação ao sono, porque você sabe, né? Não é muito fácil levantar, acordar daquele sono profundo. Não é fácil levantar, mas pela graça de Deus estou aqui para orar por você, especialmente por você, porque sei que é importante orar. Eu oro por mim, oro pela igreja, oro por você, oro por aquelas pessoas que fazem o pedido de oração aqui no campo dos comentários. Eu sempre oro na oração seguinte, na oração da madrugada do dia seguinte, e eu estou aqui justamente para isto, porque sei que é importante estarmos diante de Deus em oração. Eu tenho as minhas experiências de oração com Deus. Sim, tenho mesmo. E tem sido motivo de muita alegria para mim, me sinto motivado em orar, e por isso estou aqui para ajudar você, aquilo que você precisa. Às vezes, as pessoas passam por lutas e passam por pecados, e muitos dos problemas da vida, eles têm origem em atitudes pecaminosas, em escolhas erradas e até escolhas pecaminosas que as pessoas tomam. E eu estou aqui para ajudar você nessas questões, orando por você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que ajude você a superar os problemas e pecados. Então, esta oportunidade é única, a oportunidade de ter alguém orando por você e você poder orar com esse alguém, e esse alguém sou eu. Essa oportunidade talvez seja única na sua vida. Então, aproveite, ore comigo neste vídeo, assiste o vídeo até o final, participa da oração. Eu vou orar no Salmo 104. Hoje é a última oração no Salmo 104. Na próxima oração já vai ser no Salmo 105. Então, aproveita, agarra essa oportunidade e escreve aqui embaixo no campo dos comentários o seu motivo de oração. O que é que você quer que eu ore por você, que eu ajude a você em oração. E para você fazer o bem a outras pessoas, basta você compartilhar este vídeo. Manda este vídeo aí, aquelas pessoas que você sabe que precisam também desta oportunidade de orar comigo aqui no Salmo 104. E também deixa o seu like, né, o seu joinha e também o seu pedido de oração aqui no campo dos comentários. Como eu já disse, a oração desta madrugada vai ser no Salmo 104, hoje a última parte do Salmo, os versos finais, versos 33, 34 e 35. Diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos deixem de existir. E termina dizendo: bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. Verso 33, cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor. A palavra Senhor aqui é o nome da aliança, o nome de Deus que faz aliança com o seu povo. Ele diz ao Senhor, o Senhor da aliança, cantarei louvores durante a minha vida. Enquanto eu viver essa expressão em toda a minha vida, consideração sobre a glória de Deus, sobre o Deus que é Criador, que garante a segurança eterna da igreja durante toda a minha vida. Isso determina
o salmista era um representante de Israel, e ele é um representante da igreja. Quando ele escreve este salmo aqui, ele está falando em nome do povo de Deus, em nome do Israel de Deus, e em nome da igreja de Deus. Ele está determinando aqui a si mesmo e a igreja para que louve ao Senhor durante toda a sua existência. O crente não pode parar de louvar a Deus. O cristão não pode deixar de ter uma vida de louvor a Deus. O Salmo 63, verso 4. Assim te bendirei em minha vida, por teu nome levantarei as minhas mãos. A atitude do cristão é viver em atitude de louvor a Deus. E não é somente aquele momento de louvor na igreja, porque a igreja, você sabe muito bem, e se você não é cristão e que não frequenta a igreja, eu digo para você que na igreja tem um momento de louvor. Durante o culto cristão, ele tem pregação bíblica, oração e louvor. Esses são os três principais elementos comuns em todos os cultos. Não estou me referindo somente ao momento de louvor na igreja, em que os crentes levantam as mãos, cantam em voz alta e se colocam ali em uma atitude específica de oração e pontual. Eu estou me referindo à atitude do coração, à vida cotidiana. O apóstolo Paulo diz, quando vocês se reunirem, pelo menos onde estiver duas pessoas, dois cristãos reunidos, conversando, que haja cântico, que tem espaço para cânticos espirituais, em vez de falar coisas inconvenientes, coisas pecaminosas, e louve a Deus. E o salmista diz, antes que a morte me impeça, eu vou louvar a Deus. O Salmo 5, o Salmo 6, verso 5, pois na morte não há lembrança de ti. Depois que morrer, acabou. As pessoas acham que depois que morrer é que vão fazer alguma coisa para reparar a vida, para se aproximar de Deus. Nada disso, nada disso. Depois da morte não tem mais como louvar a Deus, não tem mais como orar, não tem como fazer penitência, não tem essas coisas que as pessoas acreditam. Nada disso. Depois da morte acabou, como diz o Salmo 6, verso 5, na sepultura, quem é que louva a Deus? Depois que morre, não tem mais como fazer estas coisas. E o verso 34, o salmista diz, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Ele está falando agora de meditar em Deus. Ele falou em louvor, vai louvar a Deus por toda a vida, e ele fala como representante do povo de Deus, tanto o Israel étnico no passado, e o Israel nacional e espiritual, e também em nome da igreja, porque essa é a atitude mesmo do povo de Deus, seja o Israel, ou seja, a igreja. Mas ele diz também que vai meditar, porque esta é a atitude do cristão. O povo de Deus medita na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nos decretos de Deus, nos juízos de Deus, enfim, os sinônimos para dizerem a mesma coisa a respeito dos mandamentos de Deus são muitos. E isto é assunto para outra oportunidade, esses sinônimos ou estes quase sinônimos dos mandamentos de Deus. Ele diz, eu tenho prazer, o meu prazer é meditar na palavra de Deus, meditar em Deus. Eu tenho alegria em fazer isso, não é algo que eu tenho tristeza, ainda que seja difícil, porque é uma disciplina pessoal e toda disciplina, autodisciplina, ela requer esforço, dedicação, empenho, dá algum trabalho fazer isso, mas ele diz, eu faço isso com alegria, eu tenho alegria em meditar, é agradável a mim, a palavra aí, agradável, ou seja, é algo que
que me agrada e é algo também que tem que ser agradável a Deus no sentido de aceitável. É muito usado para sacrifícios, essa palavra aí no original, agradável ou aceitável, é muito usado para fazer referência aos sacrifícios. Por exemplo, Jeremias 6:20 diz: afinal, para quem vem a mim, o incenso de Sabá e a boa cana aromática de uma terra distante, vossos holocaustos não me são aceitáveis, nem vossos sacrifícios me são agradáveis. Isso Jeremias falando a respeito da atitude do povo do seu tempo, o povo de Deus, no tempo de Jeremias, até fazia sacrifícios a Deus, mas Deus disse: eu não estou satisfeito com vocês, com a atitude de vocês, e eu não aceito essa expressão religiosa vazia de vocês, porque aquele que faz sacrifício sem ter o espírito e a disposição de obediência, para mim é vazio e eu não aceito. Eu aceito os sacrifícios daqueles que têm prazer em obedecer os meus mandamentos. E em Oséias, no capítulo 9, verso 4, também vai falar a respeito disso. Vai falar quase a mesma coisa. O profeta diz: não derramarão ofertas de bebida ao Senhor, nem seus sacrifícios lhe serão agradáveis. Deus dizendo que o sacrifício, a atitude religiosa do povo, agradava a Deus, e do Israel nacional, na religião do Israel nacional, os sacrifícios de animais eram figuras, eram tipos de Cristo que haveria de vir, e era assim que era praticada o cristianismo, digamos assim, lá em Israel. Era praticado pela figura que apontava para Jesus Cristo, nosso Senhor. E era o mesmo significado, sentido e propósito dos dias de hoje. Hoje nós fazemos tudo em direção a Jesus Cristo que veio. E no Israel eles faziam tudo, toda a religião era praticada apontando para Jesus Cristo que haveria de vir. Então, é o mesmo significado, sentido e propósito. O que Deus disse para o povo de Israel, seu povo de Israel, ele também diz à igreja. As aplicações são as mesmas e as correções são as mesmas. E Deus disse: olha, não derramem, não façam sacrifício, não derramem bebida ao Senhor e também nem sacrifícios, porque eles não são aceitáveis. Repito, não são aceitáveis porque o povo não queria obedecer e não tinha alegria e disposição para obedecer. E não adianta religiosidade, não adianta, ou seja, as pessoas fazerem aquilo que a religião pede, diz e determina, sem que tenha a disposição no coração para obedecer. E também o profeta Malaquias falou disso, falou a mesma coisa. Ele disse: a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos anos passados. Aqui Malaquias falando da promessa, uma profecia dizendo: olha, gerações vão surgir, pessoas que têm no coração o desejo de me obedecer. Então, a geração desses crentes que vão ainda nascer, que virão um dia, eles serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos, lá no passado, quando o povo tinha a disposição de obedecer aos meus mandamentos. Aqui é uma profecia e promessa maravilhosa que o profeta Malaquias faz, apontando aí para o remanescente fiel a Deus, aquelas gerações de crentes que haveriam de obedecer, de temer ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso nos ensina que religião vazia, sem obediência, não serve para nada, absolutamente nada. Pessoas podem até ir à igreja, podem até fazer aquilo que os líderes religiosos mandam
e as determinações das igrejas, das denominações, das religiões, podem até fazer tudo como manda o script, mas se não tiver obediência aos mandamentos do Senhor, isso nada vale. Nada vale. Isso é apenas religiosidade, o que Jesus tanto abomina e abominou nos fariseus dos tempos de Jesus, dos dias que Jesus esteve neste mundo. E o verso 35, ele termina o salmo dizendo: desapareçam da terra os pecadores, e também que os perversos deixem de existir. Aleluia, aleluia. A palavra aí, aleluia, significa louvai ao Senhor. Este verso 38 é um dos versos em que os comentaristas, os teólogos, têm muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade em comentar o verso 35, que diz: desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. O desejo do salmista, como eu disse, o salmista é o representante do povo de Deus, tanto em Israel como na igreja. Então, o mesmo sentimento é o sentimento do povo de Deus no presente, da igreja. O desejo do povo de Deus é que não haja pecado. O verdadeiro povo de Deus deseja que não haja pecado, que o pecado seja extinto. Então não há nenhuma dificuldade, ou pelo menos não pode haver nenhuma dificuldade em comentar o verso 35, o desejo profundo do coração que o pecado não exista mais. E quem é que comete pecado? São os homens. E quem é que comete os pecados impenitentes? Os impenitentes, os incrédulos e ímpios que não querem Deus e que se voltam contra Deus. E na nação de Israel havia parte da população que estava vivendo em atitude de rebeldia contra Deus. Se voltava para outros deuses em oposição a Deus e em rebelião profunda e impenitente contra Deus. Esta era a situação do povo de Deus no passado, o Israel nacional. Parte daquela população, geração após geração, viveu assim em atitude de oposição a Deus, sendo que Deus revelou a eles exatamente como eles deveriam viver, como eles deveriam ser. Mas isso também se aplica à igreja, se aplica a nós, no momento da nossa existência agora. O desejo sincero, genuíno dos cristãos, que o pecado seja banido. O problema, todos os problemas da nossa vida têm origem no pecado. O pecado é a origem de todas as mazelas. Neste momento que nós estamos vivendo, coisas horríveis estão acontecendo no mundo. Vocês estão acompanhando esta guerra desnecessária da Rússia contra a Ucrânia. A guerra desnecessária, tudo em nome da vaidade, do poder, em nome de uma agenda de poder que não reflete os propósitos do Senhor Deus, mas apenas os propósitos e desígnios do coração humano. O problema é o pecado. Ele diz: desapareça da terra os pecadores. E na nação de Israel, desapareça essas pessoas que, em vez de se voltarem para Deus, têm o prazer em se voltar contra Ele e fazer exatamente aquilo que Ele diz para não fazer, por implicância contra Deus. Eles querem implicar com Deus porque não querem obedecer. E aquilo que eles não querem obedecer e que está escrito e é mandamento, eles implicam e fazem implicância com Deus só porque Deus diz que eles não devem fazer e se voltam contra Deus. Nos dias de hoje, pessoal, é a mesma coisa. Então desapareça esse tipo de gente. E na nossa terra, aqui na nação, não tem esse tipo de gente. Fala o representante do povo, o salmista. É o desejo sincero do coração da pessoa que tem o temor de Deus e o desejo de obedecer
ao Senhor e que os perversos deixem de existir. A maldade, a perversidade, a injustiça, a malvadeza. É terrível a expressão aqui, os perversos, quer dizer, aqueles que suplantam a verdade de Deus e estabelecem a sua própria verdade. Isso é perversidade. Negar a palavra de Deus, negar Deus, negar tudo aquilo que vem de Deus, substituindo por outras coisas, colocando outras coisas no lugar. Substitui os mandamentos de Deus pelos seus próprios mandamentos. Substitui a fé em Deus e na palavra por uma fé ao contrário, ou seja, pela rebelião de não ter fé em Deus, de não querer crer em Deus, colocando-se em oposição a Deus. Isso é perversidade. E tantas outras formas de perversidades, e o salmista diz: deixem de existir esse tipo de gente, porque o que nós queremos é viver em um ambiente em que o pecado não exista. Claro que esse é o desejo do coração do cristão genuíno, mas nós sabemos que isso vai acontecer somente na nova terra. Na nova terra, no futuro, um dia. Quem já morreu vai ressuscitar para ver. Eles que já morreram, crentes, cristãos verdadeiros, um dia vão ressuscitar para ver, para entrar e habitar a nova terra e não vai haver pecado algum lá. É o sonho de consumo, é o sonho existencial de viver em um lugar, em um país, em uma nação, em uma família, em um bairro, em uma casa, em um ambiente onde não exista pecado. Onde podemos olhar para nós mesmos e ver que no coração não tem pecado. Jesus disse: as coisas ruins, elas surgem, elas estão no coração do homem. Pecado está no coração. Esse pecado que está no coração, ele é colocado para fora. Qual é o maior sonho da sua vida? Qual é o maior desejo? Que o pecado seja afastado para longe de você? Que assim seja, porque esse deve ser o desejo sincero de todo cristão, toda pessoa que quer obedecer a Deus. É que o pecado seja afastado. Ainda que isso pareça difícil, ainda que isto seja impossível de forma completa, de forma plena, enquanto aqui vivemos neste corpo, nesta condição humana, isso é impossível, né? O pecado ser afastado completamente de nós, porque ele reside no nosso coração. Então, é impossível que isto aconteça, mas isso não quer dizer que nós devamos nos deleitar no pecado, achar graça no pecado, flertar com o pecado do nosso coração, brincar com ele como se fosse um brinquedinho, não. Nós temos que sufocar, temos que abafar o pecado e deixar fluir o Espírito Santo que está no coração, deixar aflorar enquanto abafamos e sufocamos o pecado. O pecado está no coração, mas ele pode ser abafado, ele pode ser sufocado. E como é que a gente faz isso? Buscando Deus, se aproximando de Deus, se esforçando para obedecer os mandamentos de Deus, deixando o Espírito Santo aflorar, o Espírito Santo santificador, o Espírito Santo que auxilia na santificação, deixando ele aflorar, porque ele já está. O Espírito Santo está no coração de todo cristão. Isso acontece na regeneração. O homem regenerado, a mulher regenerada já tem o Espírito Santo. Agora é só deixar o Espírito santificar. Deixa o Espírito Santo santificar a sua vida. Faça isso, enquanto você abafa e sufoca o pecado no coração. Toda a nossa vida depende disto e o bem-estar da nossa vida depende disto. É assim que o salmista termina e ele diz: bendiga minha alma ao Senhor, ou seja, louvai
ao Senhor. Aleluia. Vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro pelas pessoas que estão comigo aqui neste vídeo, no nome de Jesus. Eu peço que o Senhor as abençoe. Cada uma delas tem problemas com o pecado do coração. Cada pessoa tem os seus próprios pecados e ídolos do coração. Pecados e ídolos estimáveis. E muitas têm até prazer de brincar com eles. Estou falando de pessoas que já foram cristãs e de pessoas que ainda são cristãs. Não estou falando de pessoas impenitentes, daqueles que são impenitentemente contra Deus. Não, estou falando de gente que ainda tem temor de Deus, temor a Deus, respeito a Deus. Estou falando dessas pessoas. Portanto, as abençoe. Aquelas que estão comigo aqui nesta oração da madrugada, que o Espírito Santo as ajude. Elas precisam do socorro presente do Senhor. Elas precisam do seu auxílio, da sua ajuda, meu Pai. Portanto, as abençoe. Cuida delas, santifica. Que o Espírito Santo do Senhor exerça força, domínio e poder na vida delas. Muitos dos problemas têm origem com as escolhas erradas, com as escolhas que não foram bem feitas, com atitudes impensadas e até com procedimentos e práticas pensadas, mas que o Senhor Jesus Cristo perdoe o cristão sincero que, porventura, pecou deliberadamente, que errou, mas se arrependeu. O Senhor perdoe essas pessoas. Pai, o que nós precisamos é do seu perdão. Mediante o arrependimento do coração, mediante atitude de arrependimento, encontre no Senhor o perdão necessário para viver bem, para recomeçar, para sacudir a poeira e continuar a jornada, continuar na vida. Como o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas, às vezes, aplicam este texto, esta palavra de Jesus, fazendo referência às coisas acrescentadas como coisas materiais. Mas isso significa também que o bem-estar da alma, o bem-estar do coração, a alegria, a saúde da alma, da mente, é acrescentada quando buscamos a Deus, quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos sinceramente e honestamente Deus e a sua palavra e justiça. Tudo muda na vida, tudo muda. Esta é uma receita, é uma fórmula que dá certo. A fórmula da obediência e da devoção a Deus dá certo. Não quer dizer que todos os problemas serão eliminados da vida, não. Mas o que o Senhor Jesus diz é que muitas coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas necessárias, básicas e essenciais para a vida serão acrescentadas. Portanto, ó Deus, vem de encontro a pessoas que estão comigo aqui em oração neste vídeo. Venha ao encontro pelo seu próprio amor. Pai Santo, assim como em Israel, nos dias do salmista, muita gente estava revoltada contra Deus, se voltou contra o seu próprio Criador e colocou no lugar Baal para ser o seu Deus. Em nossos dias isso também tem acontecido. Baal na igreja, quase assim comum, mas que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia da sua igreja. Em nome de Jesus, tenha piedade dos cristãos sinceros e verdadeiros. São eles que o Espírito Santo quer usar e pode usar, portanto, os visite neste dia, nesta madrugada, despertando a sua igreja para viver uma vida de santificação. Expulse Baal da igreja, do seio da igreja, e se volte de todo o coração, alma, força e entendimento ao Senhor da Bíblia, Senhor nosso Deus. Abençoe o seu povo, em nome de Jesus eu oro. Amém.
Deixa o seu pedido de oração aqui embaixo, que eu vou orar na próxima oração da madrugada. Deixa o seu joinha, aquele like, né? Esse botãozinho aí que é do like. Então, faz isso que ajuda no engajamento do vídeo e pode chegar para mais pessoas, e também compartilha para as pessoas este vídeo, e a gente se vê na próxima oração.